Vamos ver nesse vídeo agora como que a gente faz para capturar imagens aqui no sistema para enviar para o relatório. A primeira coisa que nós devemos fazer aqui é, por exemplo, se eu quero as imagens dos cortes transversais, eu posso ir lá em seção, depois eu vou selecionar aqui ó, no meu menuzinho o capturar, e aqui nós temos três possibilidades de captura. Nós temos capturar região, capturar janela e capturar multicaptura. A multicaptura, vou mostrar primeiro aqui, ela vai ser do seguinte forma. A gente vai capturar várias imagens sequenciais. Então, eu vou selecionar aqui multicaptura e vou vir aqui nos cortes que eu quero que ele capture a sequência toda. Eu posso capturar com sobreposição ou sem sobreposição. Com sobreposição, ele vai capturar com o canal marcado, com medições que possam ter sido feitas, todas as anotações. Então, eu vou capturar com sobreposição. Ele vai abrir uma janela e aqui nessa janela eu vou selecionar a região que eu quero que capture. Então, olha só, eu posso selecionar tudo ou eu posso selecionar só uma parte da minha arcada. E aí ele vai me dizer aqui. É muito importante a gente saber de quantos em quantos milímetros está o intervalo entre os cortes, porque a partir do momento que eu capturo aqui, ele vai lá para o template com o intervalo entre cortes que estava já selecionado, que nesse caso aqui nós vamos verificar bem aqui do ladinho em intervalo, ele está de 2 em 2 milímetros. Então, cada corte, né, transaxial desses aqui, ou section, que é como ele chama, vai estar com a distância de 2 milímetros ou 1 milímetro. E aí nós vamos selecionar a região em que eu quero que esses cortes todos apareçam. Então, ele aqui está de 1 ao 62. Vou dar um OK, e aí ele vai carregar essa imagem lá para o meu relatório. Feito isso, é importante dizer que ele vai puxar não só os cortes transaxiais, mas ele também vai puxar a referência da panorâmica e do corte axial. Então, eu posso ir para, por exemplo, o MPR e fazer algumas seleções de imagens. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e mostrar, olha só, esses dois dentes aqui que estão mesio-angulados, vou em ver ajuste, mudo a posição para que não confunda, né, o cliente com o lado do dente, e aí posso vir aqui, olha, em capturar região. E aí, olha só, eu escolho a região que vai mostrar, né, na imagem. Eu posso ainda vir aqui em capturar janela, ou seja, ele vai capturar a janela completa. E aí, por aí vai. Vamos supor que eu queira pegar a sequência de cortes axiais. Eu posso vir aqui também em multicaptura e selecionar capturar com sobreposição. E aí, olha só, a mesma coisa, ele vai me dar a quantidade de imagens que vão ser feitas. Só que observa bem, ele está aqui do 98 ao 417. Isso porque ele está no intervalo do tamanho do voxel. Então, antes de puxar a captura, eu tenho que vir aqui, botão direito, intervalo, e selecionar qual é o intervalo que eu quero. Vamos supor que eu quero de 2 em 2 milímetros. Agora sim, eu posso vir aqui, puxar a captura, e aí selecionar a região em que eu quero capture. Vamos supor que seja somente nessa área aqui da mandíbula. Então, ele vai do 7 ao 25. Eu dou um OK. E ele vai enviar lá para o relatório também. A mesma coisa vai acontecer com o nosso 3D, que eu também posso vir aqui e fazer todas as capturas de imagem desse 3D. Aqui, nesse caso, ele está recortando o lado esquerdo. Então, vou tirar esse recorte. Vamos supor que eu queira pegar aqui de frente. Se eu quiser recortar, né, toda a arcada superior, eu posso ir lá no recorte com a ferramentinha de recorte e recortar essa arcada que está lá no nosso vídeo do 3D. Então, não vamos fazer isso agora, mas olha só, posso puxar aqui a região e fazer uma nova captura aqui também. Muito bem, fizemos vários tipos de captura. Agora eu vou para o meu relatório. Muito bem. Eu tenho já alguns relatórios padrão aqui, e eu tenho um relatório que eu fiz.
esse relatório que eu fiz, você vai aprender também a fazer no vídeo que eu ensino a montar um relatório do zero. Então, aqui eu vou dar um ok, esse relatório tem 4 páginas, olha só. Temos aqui 4 páginas de relatórios. Eu vou dar um zoom aqui para deixar maior. Aqui estão todas as imagens capturadas que a gente fez. E aqui, olha, eu posso criar um novo relatório, abrir um relatório, salvar no banco de dados, adicionar uma página, excluir uma página, né, inserir caixas de imagem, caixas de multimagem, caixa de texto ou excluir. E aqui eu posso alterar o modelo ou o modelo master, que é para onde a gente vai para poder criar um relatório próprio. Mas o que eu quero que você entenda é como que funciona essa dinâmica de colocar as imagens no relatório. Então, eu tenho 4 folhas aqui e lembra que a gente pegou a mandíbula inteira do meu paciente. Então, olha só, os cortes transversais desse paciente estão aqui, nessa região. E os outros são os que eu peguei aleatoriamente. Então, eu posso pegar, puxar essa imagem para cá. E aí, olha só, todas as imagens estarão bem aqui. Cada relatório meu aqui possui 5 por 4, ou seja, eu tenho 20 caixas. Então, eu poderia simplesmente arrastar e colocar 20 imagens em cada, ou se eu observar que eu tenho mais imagens aqui, eu posso vir aqui em botão direito, propriedade, e aqui é o seguinte, eu posso colocar para preencher automático, nesse caso se eu tivesse uma região só seria bem interessante, mas eu ainda prefiro colocar manualmente porque eu acho que você consegue escolher melhor aqui, né, e você vai ver. Você pode mudar o número de linhas e colunas, então vamos supor que eu queira mais imagens, eu posso colocar 6 colunas aqui, em vez de 5, tá? Eu vou querer 5 mesmo, eu vou deixar aqui como padrão. E aqui eu vou mudando, né, outras características da minha imagem. A escala, se eu quero 1 para 1, ou ajuste de imagem, sobreposição, colocar filtro, as informações do paciente, eu sempre tiro essas informações aqui, tá? Que é para não correr o risco da imagem ir cheia de informações, né, a mais. E aí, eu vou vir aqui, vou puxar e vou colocar aqui em cima a minha imagem. Então, olha só, eu tenho do 1 ao 62. Então, eu vou puxar aqui, olha, a primeira imagem, vou apertar o Shift, então, lembrando que eu tenho 20 imagens ali, vou apertar o Shift e vou selecionar a 20ª. E vou dar um OK. Ele vai colocar todas as imagens ali para mim e eu posso vir agora e trocar de página e fazer o mesmo processo. Só que agora, olha só, ele já me deu a partir do 21, clico na setinha aqui, seleciono o primeiro, seleciono o 40 e dou um OK. E mesma coisa a gente vai fazer na terceira página, ou seja, aqui não é 21, né, foi do 21 ao 40, então a gente tem agora que ir para 41, seleciono aqui, Shift 60, OK. Então, olha, agora a gente já incluiu todas as imagens corretamente. Essa próxima página aqui é uma página que eu deixo para criar de forma livre, então eu posso ir colocando, por exemplo, eu tenho mais imagens aqui que eu copiei antes, então olha só, eu posso colocar, olha, essa imagem aqui dos dois lados, posso colocar a imagem dos dois lados do 3D, posso vir aqui, olha, abrir uma nova caixa de imagem, olha só, e colocar uma outra imagem aqui do 3D. Eu selecionei, olha só, aqui eu posso, ó, simplesmente clicar na caixinha e mudar ela de tamanho, tá? Olha só.
Eu posso dar um Ctrl C, Ctrl V e copiar o mesmo tamanho de caixa, se eu quiser. E aí, ó, colocar uma outra imagem aqui. Então, eu vou podendo editar todas as minhas caixinhas de imagem. Olha que interessante. Se eu apertar o Ctrl e selecionar as imagens, olha, elas vão ficar todas selecionadas e eu posso reposicioná-las em conjunto. Daí, olha só, pode aumentar aqui. Esse daqui funciona como se fosse uma página de resumo, que eu acho muito interessante a gente fazer para entregar para o dentista. E aí, muito interessante é que se eu der um duplo clique nessa imagem, eu abro a propriedade dela, né? Agora, se eu vier com o botão direito e editar a imagem, olha só o que acontece. Todo o restante do template vai ficar meio apagado e somente a imagem vai ficar boa. Então, posso, com a barrinha de rolar do mouse, eu posso dar um zoom, aumentar ou diminuir, e com o botão indicador eu posso reposicionar essa imagem aqui. Clico fora e pronto, tá feito. Então, ó, vou vir aqui em editar todas as imagens e vou, olha só, trabalhar nelas. Olha que bacana. Aqui, olha, eu mantive a mesma imagem, esqueci de excluir. Então, eu excluí a imagem agora e botei a imagem nova. E aí, o mais interessante daqui é que se eu não coloquei nem seta nem texto lá no software, no volume, né, eu posso vir aqui, olha, e colocar. Então, ó, vou botar uma imagenzinha aqui, vou botar outra aqui, posso botar uma aqui, né, posso vir aqui, olha, com uma caixinha de texto e colocar região, hipodensa. Aí, olha só, eu tô achando que a imagem tá muito, a seta não tá numa imagem muito boa, né, tá fininha, tá muito clara. Então eu posso vir aqui, olha só, em menu principal, configurações e relatório. Eu venho em anotação e aí olha só, desenho livre, cor do retângulo, cor da elipse, cor da linha, cor da seta. Cor da seta, vamos supor que eu queira deixar vermelho. Ok. E aí, estilo da linha, eu quero linha média ou linha grossa. E o memo, que é a escrita, né? Então, tamanho da fonte do memorando, vamos botar aqui 18. Ok. Agora, vamos voltar lá para o nosso template. Tudo que eu já fiz vai ficar do tamanho que já estava, ok? Mas tudo que eu fizer novo vai ser modificado a partir de agora. Então, ó, região hipodensa. Então, aqui, ó, botei aqui região hipodensa, botamos tudo bonitinho, posso ir lá para cima. As caixas de texto eu preciso modificar, por exemplo, posso vir aqui escrever razão do exame, planejamento de implantes da mandíbula. Ok. E aí, olha só, eu posso editar também, olha, em propriedade, a caixa. Então, eu posso colocar o alinhamento do texto no centro, posso colocar o tamanho do texto maior, posso vir aqui e reduzir o tamanho da caixa, ok? E aí, eu posso também colocar o tipo de linha da caixa em nenhuma linha. Então, olha só, fica sem linhazinha agora. Aqui, eu gosto de colocar o nome do paciente, nome do dentista, ó, nome, dentista, data de nascimento e data do exame. E aí, aqui vai entrar automaticamente a logomarca da tua clínica e, bom, nosso template está feito e com todas as páginas bonitinhas ali. Eu tenho sempre que mudar essa caixinha de texto aqui, tá? Com os nomes do, né, do que eu preciso.
Mas uma forma de fazer isso rápido é você ter um programinha de atalho de texto e você já colocar o atalho do texto aqui, como por exemplo aqui cortes transversais, em tamanho real com distância entre cortes ou espaçamento entre cortes de 1 ou 2 milímetros. Então toda vez que você tiver que digitar isso, você perde um tempo. Então se você tiver um programa de atalho de texto, e tem vários aí disponíveis, inclusive gratuitos, você pode colocar só o atalhozinho aqui rapidamente, e aí tá feito o seu exame, com todas as imagens dos transversais, com todas as imagens selecionadas que você escolheu para estarem ali, né, com texto, com tudo mais. Então e tudo isso é modificável, né, como a gente acabou de te mostrar todas essas ferramentas, é bem simples de fazer também, não tem muito segredo, e as capturas, né, elas permitem com que a gente faça um exame bem personalizado aí para cada paciente.